Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato norte-americano rolando 2023 e a gente tem aqui Abhimanyu Mishra contra Andrew Tang. São dois grandes nomes do xadrez. Abhimanyu Mishra ficou famoso por se tornar grande mestre de xadrez aos 12 anos e 4 meses. É o recorde mundial, o grande mestre mais jovem da história, 12 anos e 4 meses. O recorde anterior era 12 anos e 7 meses do Sergei Karyakin. E aí a gente ficou assim, mas na época ele participou de um monte de torneio fechado lá, será que foi, né, um negócio combinado, não foi, pra ganhar o recorde e tal, ficou aquela discussão toda. E a gente falou, o tempo dirá se esse menino é bom mesmo, né? Então vamos ver o que o tempo tá dizendo aqui. Abhimanyu Mishra contra Andrew Tang, a gente vai ver algumas partidas aqui, alguns destaques do campeonato dos Estados Unidos 2023. Mishra abre com o peão do rei E4. Temos aqui E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana. Cavalo vem para F6, D3. Bispo desenvolve na casa de E7. Roca coloca o rei em segurança, D6. Padrãozinho de abertura aqui, hein? Nada, nenhum segredo. A4, bom lance aqui. Bom lance, já ganha espaço na ala da dama, dá a casa de A2 para o bispo. Roque foi jogado, torre E1, traz a torre para o jogo. Rei H8, o Andrew Tang quer movimentar o peão de F. Rei H8 sai dessa diagonal, ele tá avisando que ele vai tirar o cavalo para algum lugar e jogar F5. Avisou. Rei H8, o problema do Rei H8 é que ele entrega o que o jogador quer fazer. Mas tudo bem. Cavalo C3 foi jogado, bispo G4. H3 ataca o cavalo. É interessante notar como o Mishra permite o lance bispo G4, né? Ele não tá com medo disso. Essa sequência seria muito forte, por isso H3, para não dar tempo, né? Bispo H5 e agora bispo E3, olha a importância desse lance, né? Controlando aqui o salto do cavalo para casa de D4. E aqui dama D7 foi jogado pelo Andrew Tang. O menino Mishra segue com A5, seguindo com expansão aí na ala da dama. A6, cavalo D5 propõe trocas, cavalo toma, bispo toma, e aqui cavalo B4, o bispo está atacado. O bispo volta para casa de B3. E aqui o Andrew Tang finalmente joga o F5. E aqui o que jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui qual é o melhor lance das brancas, vale a pena, né? E muito legal aqui, eu espero que você tenha encontrado o bonito lance aqui, olha só, hein? Que é isso? Cavalo por E5, lance brilhante aqui do Abhimanyu Mishra. Notem que o Mishra nos 15 lances aqui não gastou 5 minutos. Creio eu que o Mishra ainda está no seu preparo teórico, no seu preparo de abertura. Coisa que o Andrew Tang claramente não está mais, né? Tá gastando um monte de tempo. Levou esse cavalo por E5. E aqui o lance todo esse lance ataca o bispo e também ataca a dama. E a dama, quando for atacada, o cavalo estará atacando a torre. E o bispo também estará atacado. Ou seja, não dá tempo de capturar em cedo. Vamos ver essa variante, então. Aqui poderia seguir com bispo por D7, bispo por D1, cavalo por D7, bispo por C2 atacando o bispo, seria interessante. E aqui, depois de um bispo por C2, cavalo por C2, o Mishra também teria suas torres atacadas. Cavalo toma, torre toma, mantendo as duas torres atacadas. E depois de algum lance, por exemplo, o rei F1, tanto faz, aqui pode jogar... Aqui, enfim, aqui o céu é o limite, né? Mas vamos forçar aqui a troca. Joga aqui, ó, pronto. Forçar a troca fica mais simples de analisar. E não é ruim também. Aqui a gente teria 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Uma igualdade material, um final aqui com chances para os dois lados. Então, esse lance aqui vai para essas linhas com igualdade, né? Mas aqui o Andrew Tang prefere jogar com dama em E8. Ele quer evitar aí a troca de peças. É uma ideia bem interessante, porque mantém a dama atacada, mantém o cavalo atacado, faz o cavalo voltar e joga F por E4 com uma forte pressão em F3. Bem legal a ideia do Andrew Tang. A partida seguiu com peão toma, bispo toma e agora tem que tomar de peão e leva esse dama H5. Legal o que o Andrew Tang fez aqui. Colocou forte pressão. No entanto, agora Mishra segue com rei G2 segurando a rapadura. Mishra tem um peão a mais aqui e segura com o rei, hein? Muito bem. Seguimos com o bispo G5, agora tentando eliminar o defensor das casas escuras. Mishra segue com F4, um lance que ataca o bispo e ataca a dama ao mesmo tempo. Jogado com velocidade ainda pelo Mishra. Eu não posso crer que tá no lance 20 aqui, ele ainda tá jogando no livro de abertura dele. Que bizarro.
Torre toma, a torre de A toma. Bispo por F4, recupera o peão. E aqui o Mishra vai para um lance insano. Insano, e ele faz com velocidade. Ele vai para o lance, meus amigos. Bispo A4. Esse lance é insano. A gente já vai ver a potência desse lance, o entendimento da posição do Mishra para jogar esse lance Bispo A4. À primeira vista, ele tá tirando essa casa de E8 para não ter ataque na coluna E. É mais do que isso. A partida segue com o Bispo em E5, pressionando o peão. Bispo D4 propõe trocas. Aqui C3 não seria o melhor lance do mundo. O cavalo simplesmente volta para C6. Poderia seguir dessa forma, mas a gente vai aprendendo com os grandes mestres que tocar em algum peão é meio sagrado, né? Então aqui Bispo D4 foi jogado. Por que tocar no peão é sagrado? Os peões são a alma do xadrez, são a estrutura, são o esqueleto. Quando você mexe aquele esqueleto, você não consegue mais moldar de volta. Você não consegue voltar o peão, né? O movimento de peão é sagrado. E aqui o Andrew Tang poderia seguir, por exemplo, com o Bispo F4, ou poderia trocar. Vai para o lance errado, torre de A em D8. Rafa, mas eu não tô vendo onde é que tá errado. Esse lance não fez nada de ruim. Presta atenção. Aqui o Mishra perde um tempão pensando. E ele vai pro seguinte lance. Olha que espetáculo. Torre E3 aqui. Ele pensa por um tempão e faz esse lance. O que provavelmente acho eu que ele tava calculando aqui, né? Provavelmente ele tava calculando um Bispo F4 e essa linha com torre B3 pendurando em C2. Olha que loucura, né? Cavalo por C2. E aqui, creio eu, que tem um temazinho tático bem interessante aqui, ó. Olha só, eu acho que ele ficou pensando isso, né? Porque ele pensou por mais de meia hora. Então, não duvido que ele tenha calculado uma linha interessante aqui como essa. E o cavalo não tem volta. Olha que loucura essa linha, né? O cavalo tá atacado, ele não tem volta, tem pressão em C7. É bem interessante. As pretas teriam um recurso aqui que seria esse duplo de cavalo, devolvendo material, levando esse peão e ameaçando uma entrada da torre na sétima. O que poderia ser defendido com torre D3 atacando o bispo. E depois da volta do bispo, torre por C7. E o jogo poderia ir embora. Talvez um pouquinho mais fácil de jogar de brancas aqui, mas ainda com muita luta, né? Então eu imagino que essa meia hora aí, essa subida de torre, tenha tido uma calculeira brava do menino Abhimanyu Mishra. A partida seguiu com C5 e agora o computador falou, agora enterrou de vez a posição. Por quê? Bispo toma, peão toma e torre F3, meus amigos. Temas de checkmate na fileira do fundo. Se torre toma, torre toma. Se torre toma, torre toma, com sequência de mate. E aqui, então, a partida seguiu com torre G8. E agora temos as trocas das torres e continua existindo o problema de checkmate na fileira do fundo. E aqui o Mishra joga simplesmente o lance torre F5. Ah, Rafa, mas aí dá pra defender, não dá? Torre E8, não dá. Olha esse bispo A4, meus amigos. Olha esse bispo A4, ele fazendo várias coisas. Primeiro, o cavalo completamente controlado. Olha isso aqui, o cavalo não tem pra onde ir. Se vier pra cá, o bispo executa e dobra peão e estraga os peões. E o peão agora não tem defesa. E a torre não pode tentar um contra-jogo por conta de mate na fileira do fundo. Acabou, né? G6 foi jogado, torre toma. Torre aqui em C8 foi jogado protegendo o peão. Torre na sétima, o cavalo tenta voltar pro jogo. Sai daí, olha o poder do bispo A4. E aqui torre A7 e depois de B3. Andrew Tang abandona aqui a partida. A partida perfeita aqui do menino Abhimanyu Mishra. Partida perfeita, 98,3% de precisão. Que espetáculo. Vamos ver mais uma do Mishra? Vamos lá. Mishra de negras agora encarando o Ray Robson. Super GM de 2.700. Agora a história é outra, né? Vamos ver aqui. Peão dama, D5, C4. Gambito da dama, C6, defesa eslava. Os cavalos se desenvolvem. E aqui E6, a defesa semi-eslava. E aqui G3. Vai desenvolver o bispo em fianqueto. E a turma, quando faz o fianqueto, o rapaz, o cidadão em geral, aceita o gambito. Fala, você vai com o bispo pra lá, então passa esse peão pra cá. Vamos ver. Não é tão simples assim. Bispo G2, cavalo BD7, roque B5, segura a rapadura. Aqui E4 foi jogado o bispo B7. E aqui E5 e cavalo D5. O Ray Robson vai jogando como Magnus Carlsen jogaria. Com um peão a menos mesmo. É o verdadeiro gambito mesmo. Onde as brancas de fato não vão recuperar o peão. Vamos ver. Cavalo G5 jogado agora pelo Ray Robson. Que ataque é esse, meus amigos? Temos agora o lance H6. Tira esse cavalo daí. E aqui o Ray Robson vai para o seu preparo de abertura. Agora, será que o Mishra está preparado para esse preparo? Porque os dois não gastaram nada de tempo, hein?
Eu não sei quem é que tá no preparo de quem aqui, mas o Ray Robson vai pro lance brilhante aqui, ó. Cavalo por E6, meus amigos. Jogador ao toque. Olha o estudo desses caras. Olha o nível do campeonato dos Estados Unidos 2023. A partida seguiu com F por E6, claro. E agora dama em H5 com cheque. Abhimanyu Mishra responde ao toque, Rei E7. O assustador é isso, né? O jogador nem começou a usar o cérebro ainda. Ele tá só... Quer dizer, tá usando a memória do cérebro, né? Aqui, cavalo E4, o melhor lance da posição. Dama E8, única, propondo trocas. E aqui, bispo G5, dizendo pro rei, você não vai voltar. Tirando a casa de D8 do rei. É assustador isso. Você pode tentar jogar a volta aqui... A volta aqui do cavalo, né? Colocar um cavalo aqui para interpor em F6, mas é estranho. E aqui o Mishra vai para o melhor lance da posição. Peão toma, entregando agora a torre, ou seja, 2 peças por uma torre. Né? A gente tem um cavalo e um bispo a mais aqui para as negras por uma torre. E aqui rei D8, exclama o melhor lance da posição, colocando rei em segurança. Cavalo por G5, captura o peão. E aqui a gente tem então as brancas com um peão a mais, é isso? 5-7 contra 2-6, é isso mesmo. E aqui, seguimos com dama em E7, atacando o cavalo. A dama vem para H5, protege o cavalo, reforça a casa de F7 e rei C7. Cara, eu tô assustado com a velocidade com que o Mishra jogou isso. Ele jogou assim, tranquilo essa posição, né? Essa a gente vê a vantagem do preparo de abertura para um jogador de alto nível. Muitas vezes é isso, o quanto que ele ganha no relógio de não ter que ficar equacionando uma defesa hiper difícil aqui. O Mishra vai jogando com a mão, literalmente com a mão nas costas aqui, com o olho fechado. Dama G6 foi jogado, torre E8, mais uma vez vai para o melhor lance da posição, traz o suporte para o peão. A4 aqui tenta, né, furiosamente abrir linhas para ataque. E aqui mais um lance de rei do Abhimanyu Mishra, rei B8. Segue fazendo os melhores lances Mishra. Torre A3, uma boa subida de torre, cavalo C7. Temos agora a torre, passa para casa de F3. B por A4, me passa esse peão, que isso. Aqui H4, vamos para cima na ala do rei. Dama B8 foi jogado, torre na 7ª. E aqui torre em E7, o Mishra já começou a usar um pouco do tempo dele. Os dois já não estão mais no preparo de abertura aqui no lance 23. A partida segue de uma maneira bem interessante. Torre F4, dama E8 propõe trocas, dama H7 evita. E aqui G6 jogado pelo Mishra. Pela primeira vez ele acaba não encontrando o melhor lance aqui. Claro que agora acabou o preparo, né? E ele leva quase 20 minutos para jogar esse lance aqui. Com certeza ele tem boas ideias com esse lance. Os computadores sugeriam o lance cavalo D5 nessa posição. G6 foi jogado aqui pelo Mishra. A partida seguiu com torre em F7. Parece que aqui o melhor lance acaba... Aqui os dois já não conseguem calcular como os robôs jogariam, né? E aqui torre F7 foi jogada então pelo Ray Robson. E aqui o Mishra abre agora um contra-jogo com C5. É possível a troca dos bispos. Bispo toma, rei toma, dama por peão. E aqui nós temos mais trocas. Torre toma, cavalo toma e C por D4. Que loucura, meus amigos! 5 peões para cada um. Aqui nós temos batalha onde as pretas têm bispo e cavalo por uma torre. E tudo pode acontecer, esses reis expostos aqui. Eu já perdi as contas de quantos lances de rei o Mishra fez. Dama em E4 com cheque, cavalo cobre aqui em D5. Cavalo D6 com cheque, forçou a captura. Aqui os computadores preferem cavalo G5. No entanto, seguimos com cavalo aqui. Cheque forçou a captura, porque, claro, aqui tem que tomar. Bispo toma, peão toma. E aqui só tem um lance bom pro Mishra, só um. Dama H8, meus amigos, exclama, protegendo o peão central. Aqui você fala assim, mas não poderia jogar o avanço do peão? Aí tá caindo esse outro. Então Dama H8 é mais preciso. Torre D1 foi jogado, pressão. E agora? Cavalo E5 protegendo o peão. Que é isso, meus amigos? Aqui é o seguinte, se dama toma, cavalo F3 dá um duplo. Vai ganhar peça, forte. E se torre toma, cavalo F3 da mesma maneira. Por exemplo, torre toma, cavalo F3 da mesma maneira dá um duplo. Mas agora a dama pega, mas aqui perde a torre, né? E as pretas têm uma peça a mais. Por isso, cavalo E5, exclama pelo Mishra. Que é isso? D7 vai para o contra-jogo. E aqui parece que era importante jogar o rei mais uma vez aqui, o rei mais ativo do mundo. O Mishra prefere jogar cavalo por peão.
E temos agora a possibilidade de tomar de torre. O Ray Robson, assustado com os ataques, toma de dama, propondo trocas. Trocas essas que o Mishra aceita. E vai jogar um final. 2 cavalos contra a torre costuma ser melhor para o detentor dos 2 cavalos, né? Um cavalo contra a torre já daria para lutar, imagina 2. É, muito luxo. Aqui, vamos ver como o Mishra segue. O Mishra só tem um lance bom aqui, ele segue com estilo, hein? A3 aqui, se livrando do peão da torre dobrado, abrindo caminho para criar um peão passado na coluna C, genial. A partida segue com o peão toma C3, dispara o peão passado. Aqui torre D1, tenta parar o peão, cavalo C5, esses cavalos chegando com o peão passado, acabou, né? Aqui H5 foi jogado, cavalo D3, oh, tem estilo esse menino Mishra, tem estilo demais aqui, dando suporte para a casa de promoção do peão. E o cavalo não pode ser capturado por conta de C2. E esse cavalo aqui está tomando conta da casa de C3 e o peão da casa de D1. Que loucura, que lance é esse, hein? H6, C2. A torre vem para a casa de F1. Cavalo F6 agora, um lance importante. Parando aqui o contra-jogo, né? Aqui se for o jogador afobado, já traz a dama para o jogo e perde a partida, né? Porque ninguém para mais o peão da coluna H. Por isso o cavalo F6 tem que manter a frieza, manter o autocontrole. G4, que final emocionante. E aqui só tem um lance bom aqui pro Mishra. Cavalo H7 exclama, parando os 2 peões. Quem avançar aqui agora é capturado, né? Qualquer outro lance, mais uma vez aqui, ó, o jogador mais afobado aqui, oba, passa a dama pra cá, né? Já daria contra-jogo pras brancas. Tem um G5 chegando aqui e é bem difícil de defender essa posição. Parece que tem que jogar um cavalo E2, cavalo F4 aqui, talvez segure. Mas com um bom jogo, as pretas talvez empatem. Então, por isso, o cavalo H7. Rei G2 foi jogado, peão promove pra dama, torre toma, cavalo toma, F4... Ah, tá na luta aqui, Ray Robson contra 2 cavalos aqui, muito bem. Rei C6, lance importante, traz o rei pro jogo. Rei F3, rei D5, centraliza o rei. G5. E aqui, pessoal, todos os lances perdem para as negras, exceto o que ganha. É verdade isso. Aqui é uma situação bem afiada, onde todos os lances das negras perdem a partida, exceto um, que ganha. E aqui o Mishra encontra o único lance aqui da posição. Que loucura, meus amigos. Cavalo F8. Olha só o que joga esse menino, né? Único lance da posição. Qualquer outro já era. Ah, cavalo D3. Tá vindo o G6 aqui. Não para mais esses peões aqui de jeito nenhum. Ah, mas eu tenho cheque aqui com o dedo na cara. Eu tenho o cavalo F6 e vou segurar tudo. Não segura mais, né? Ah, mas eu tenho cheque aqui depois. É o cheque sem fundo esse aqui, né? Porque não vai fazer nada. O rei vai escalando aqui, dá um monte de cheque, né? E os cheques acabam e só resta choro e ranger de dentes. Por isso, nessa posição, cavalo F8 foi jogado agora pelo Abhimanyu Mishra. Rei G4 e cavalo D3 aqui. Dá trabalho esses peões aí. F5, nós temos agora cavalo em E5 com cheque. O rei vem para casa de F4 e aqui sim, Mishra segue brilhando. Cavalo em G6, cavalo de F em G6 aqui com cheque. Devolvendo material para acabar com esses peões aí de uma vez por todas. Peão toma, cavalo toma cheque. Joga demais o menino, né? Joga sim, joga muito. Aqui rei E4, A4, A5. Nós temos H7, rei E5. Que isso, passando a vez aí, rei H5. Agora o rei ganha a casa de F5. E depois de rei H6, E5. Ray Robson, meus amigos, abandona aqui a partida. Que foi isso, meus amigos? Abandonou porque não dá mais. Rei G7, E4. Ah, vou promover aqui. Não tem problema, né? Esse peão aqui caiu. Você pode tomar se você for um jogador conservador ou se você for um jogador arretado. Você vai para E3 mesmo e na hora que avançar o peão... Se você é um jogador conservador, você toma. E se você é um jogador arretado, você também toma, né? Porque aqui tem que tomar mesmo. Porque avançar o peão aqui, aí dá chance demais, né? Aí não precisa. Então até aqui, até o arretado toma também. E aqui as pretas vão ganhar esse final. Vão dar checkmate em poucos lances. Na verdade, daqui a 2 lances. Meus amigos, que partida espetacular aqui. Agora, Rafa, eu quero ver uma do Caruana também. E depois eu quero ver a classificação final do torneio. Bora lá. 2 gigantes, Fabiano Caruana contra Jeffrey Chong. Jeffrey Chong, Super GM, perto de 2.700. Mas o Caruana tá perto de 2.800. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Aqui, Jeffrey Chong abre com peão dama. Caru
cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, a defesa Ninja Índia com bispo B4. Dama vem para C2, D5, ataca o centro. A3, bispo toma, dama toma, e aqui Roque coloca o rei em segurança, E3. B6, o fianqueto do outro bispo, cavalo F3, bispo B7. Temos aqui B3, cavalo de bem D7, desenvolvendo o bispo B2 e C5. Legal aqui, bom desenvolvimento dos dois jogadores. Notem como tira as peças fácil o Fabiano Caruana de negras, né? Bispo E2 foi jogado a torre C8, Roque, cavalo E4, que bela cooperação aqui entre as peças. A dama vem para D3, dama em E7, conecta as torres, fez a abertura aqui, né? Tá tinindo aqui na abertura o Caruana como sempre, e o Jeffrey Chang também. A4 foi jogado A5, temos torre na coluna C, torre de F na coluna D, e aqui dama B1 jogado pelo Jeffrey Chang. Um lance mais natural aqui seria torre de F em D1, inclusive a sugestão dos computadores, e eu creio que muitos de nós também. Praticamente é um lance muito natural, né? Você querer combater aqui as torres com torre de F na coluna D. Mas o Jeffrey Chang tem outras ideias. Ele segue com dama B1. Temos D por C4, B por C4, cavalo G5 aqui jogado pelo Caruana. E agora temos trocas. Cavalo toma, dama toma. E G3, evitando dama por G2. Checkmate. Vamos lembrar desse bispo. Bispo C6 foi jogado, começa a ganhar a iniciativa o Caruana. Dama C2 protege cavalo F6. Temos torre de C em D1 e aqui a dama vem para casa de H6. Que raio de lance é dama H6? E o pior é que é o melhor lance segundo os computadores, né? A gente fica tentando entender, mas talvez Caruana esteja de olho na casa de H3, né? Faz sentido pensar isso. Por isso até mesmo H4 jogado pelo Jeffrey Chang, evitando dama H3. Cavalo E4. Caruana centraliza o cavalo. D5 elimina a proteção do bispo. E agora, Caruana? Perdeu peça. Caruana perdeu peça, porque agora o bispo tá atacado, o cavalo também tá atacado. Calma, pessoal, não é assim. Peão toma, foi jogado. E agora, qual que é o problema aqui da posição, né? O Jeffrey Chang errou aqui realmente com esse lance D5. Ele deveria ter jogado aqui, talvez D por C5 fosse mais promissor. Troca as torres, traz a outra torre para a coluna D. Segue o jogo com igualdade. Foi inventar moda o Jeffrey Chang. O Caruana falou, passe esse peão pra cá. E agora qual que é o problema? Se peão toma, não foi jogado, atacando o bispo e atacando o cavalo. Aqui não adianta tomar, né? Defendendo o cavalo, porque tem torre toma e depois cai o cavalo. Portanto, aqui o Caruana teria a torre por D5, meus amigos. E não dá pra jogar dama por cavalo por conta de torre por D1, atacando a dama. E atacando também a torre, ficando com material, ganhando material. Por isso errou aqui o Jeffrey Chang. Errou no cálculo aqui. Errou no cálculo. Aqui bispo G4 foi jogado. O Jeffrey Chang vai tentando alguma compensação mágica. Ele ataca a torre. É bem interessante essa linha, porque se a torre sai, o bispo vem para casa de F5, né? Pressionando bem aqui o cavalo. É interessante essa ideia do Jeffrey Chang. O problema é que o Caruana encontra o melhor lance da posição. Essa ideia seria boa se não fosse a genialidade do Caruana. D por C4, meus amigos. Deixando a torre. Que é isso? Meus amigos. Aqui, o Caruana está feliz de eliminar o defensor de casas claras. Ele fala, pega a torre lá. Pega aquela caixa e me tira esse bispo defensor. Vamos ver se vai dar certo. Bispo por C8 tira a caixa do jogo. Torre por C8, dama por C4. Jogado pelo Jeffrey Chang. Se a gente for olhar aqui, questão material, pretas têm um peão a mais e tem uma qualidade a menos. No entanto, o Caruana segue agora com o lance torre E8. Vamos ver o que está aprontando. Aqui já começa a ter até tema de sacrifício, de repente. Ou sacrifício aqui em G3, com essas peças pesadas chegando aqui. A combinação do ataque nas casas escuras com as casas claras. Tá perigoso. O Jeffrey Chang sabe disso. Ele traz a dama para defender a posição. E aqui o Caruana fala simplesmente, me passa esse peão para cá. Né? Tá caindo o tempo já. Ele vai criar uns peões aqui. 3 peões passados e conectados. Isso aqui é terrível, meus amigos. Mas os computadores ainda dizem que talvez dama E6 fosse um lance melhor aqui na posição. De olho na casa de H3, enfim. Caruana segue com o bispo por peão. Coleta madeira. Torre D5 foi jogado pelo Jeffrey Chang. Caruana joga com bispo C6. Volta a atormentar essa diagonal com o tempo sobre a torre. Torre E5 propõe trocas. Torre toma, bispo toma. E a dama de fato vem para casa de E6 com o tempo sobre o bispo. Bispo C7 foi jogado desesperadamente indo atrás desses peões. E aqui cavalo C3 jogado pelo Caru.
atacando a dama, não dá tempo de capturar esse peão. Dama D3, e agora, Caruana? O que fazer? Peão atacado, ameaça de cheque, ameaçou o cavalo, o que fazer? Caruana volta o cavalo para D5. E aqui, então, ele está defendendo o seu peão. Aqui, notem que não tem tema de mate na fileira do fundo, porque tem duas peças defendendo a casa de E8. Por isso, o bispo B8 foi jogado. Caruana agora tem a possibilidade de jogar o profilático H6. Prefere jogar com dama E8. Aqui o tempo já está caindo. Lance 33 ainda. Bispo D6, os dois vão errando. Caruana segue com H6, finalmente, torre D1, coloca pressão, dama em E6, ataca o bispo vai lá para B8, o cavalo vem para casa de F6, loucura total, tempo caindo, lance 36, dama vem para casa de B1, a gente vê como tudo pode acontecer no xadrez, né? Com o relógio caindo. É interessante observar isso, que é a realidade dos torneios presenciais. Você tá lá jogando, né? E quando o tempo começa a cair, a gente fala que vira terra de ninguém. Tudo pode acontecer aqui. Vocês estão vendo o tanto de interrogação. Bispo E4 foi jogado, torre D8 com cheque, rei H7, a dama vem para segurança. E aqui o Caruana tem a possibilidade de disparar o peão passado, mas ele tem que fazer o lance 39 correndo, faz o lance dama em F5. Temos aqui o bispo F4 jogado pelo Jeffrey Chung, lance 40 feito, pode ir ao banheiro. Caruana joga C4, pode ir ao banheiro também. Caruana dispara o peão e agora F3 jogado pelo Jeffrey Chung. Caruana segue com bispo D3, temos G4, a dama atacada vem para casa de C5 e agora temos aqui uma situação onde o Jeffrey Chung vai devolver material, joga a torre por D3 para se livrar do peão passado, capturar mais um peão com cheque e jogar um final com peão a menos. Vai jogar um final com peão a menos, joga esse H5 que exclama, tá de volta aqui na partida o Jeffrey Chung. Caruana joga com cavalo D5, temos peão toma com cheque, peão toma e rei G2 trazendo o rei aí pra luta. A4 dispara o peão passado, rei G3 cavalo toma, dama D7 com cheque, rei G8 E por F4 e o Caruana dispara o peão para 3. A gente olha essa posição e fica imaginando que as pretas estão ganhando, que o Caruana tá ganhando. No entanto, a barrinha está dizendo aqui que está equilibrado. Vamos ver. Jeffrey Chung joga com dama em E6, cheque, rei G7, F5 indo para o contra-jogo. Muito legal. Dama C7 com cheque, rei vem para casa de F2. Peão toma e a dama vem para F7. Propondo trocas e se trocar, acabou a partida. Jeffrey Chung segue com dama B6. Caruana joga com A2. Parece que acabou tudo aqui agora. No entanto, a gente vai vendo a barrinha continua dando igualdade. Será que entre seres humanos dá para empatar isso? Dama D4 com cheque, rei vai para casa de H7. E aqui é muito difícil, tem que achar o lance aqui, ó. Rei F1 é muito difícil de achar. Se você olhar essa posição e falar assim, ah, já sei empatar isso daqui, é só jogar rei F1, parabéns, parabéns. É quase incompreensível, né? É quase incompreensível. Ou então outro lance aqui seria o lance F6, tapando a diagonal já de casas escuras, né? Não permitindo... Se bem que dama G7 aqui ainda poderia jogar um F6, né? Então... Mas parece que o melhor momento para se fazer isso é agora. É jogar ou F6 ou rei F1. São os dois únicos lances da posição. Caruana vai para um lance que faz sentido. O Jeffrey Chung vai para um lance que faz sentido. Joga o lance dama em A4. Afinal de contas, agora o peão aqui está atacado. A dama tem várias possibilidades de atacar o rei. Se tomar esse peão, cai esse. E aqui o Caruana segue com o lance H5, meus amigos. Disparando o peão passado na ala do rei. Apesar do computador dizer que esse lance é um erro, é um lance prático. O computador prefere o lance dama C7 por conta dos temas aqui de dama em H2. O peão continua blindado, né? Então, seria uma continuação bastante interessante, com a ideia de jogar dama B6 cheque e tentar dar suporte para o peão passado, mas não é tão fácil com o rei levando um monte de cheque, né? Então, o Caruana vai para uma abordagem prática, joga H5, joga rei G7 e agora joga o H4, dispara o peão. A dama vem para A4 e aqui parece que somente rei F2 seria um bom lance. Aqui já fica muito difícil de achar, com o tempo caindo além de tudo. Caruana vai para esse lance dama D5. O peão aqui não pode ser capturado, tá promovendo outro. E agora a dama G4 com cheque rei F8 é única? É única. Rei F6 já não dá certo, porque toma com cheque. Rei F8. Dama B4 com cheque, rei F7. Dama B2 tenta parar o peão. H3, meus amigos. Que belo final do Caruana, né? A máquina pode dizer que o avanço desse peão foi errado,
Mas entre seres humanos é isso que acontece. Aqui, rei G3 foi jogado. O ponto todo é o seguinte. Se rei por peão, o Caruana tem dama por F5, cheque seguido de dama B1. E como é que faz aqui, né? Não faz. Vai levar mais um monte de cheque, mas vai ganhar. A rei G3 foi jogado e aqui tem que jogar, parece que dama... Esses finais são tão difíceis, né? Tem que jogar rei G8 ou dama cheque para ganhar. O Caruana faz o lance rei E7. E agora as brancas mais uma vez têm a oportunidade de empatar isso. Mas mais uma vez, segundo computadores, né? Aqui já virou terra de ninguém. Dama cheque, rei D6. E aqui o único lance seria dama F6 com cheque. Dama F8 dá mais possibilidades. A gente não entende muito bem por quê, mas é o que a máquina vai dizendo pra gente, né? O fato é que eles vão lutando. O Jeffrey Chung vai tentando dar cheque aqui, tenta dar cheque lá. É cheque que não acaba mais. O Caruana protege dos cheques, encontra o lance rei G8. Que é isso, meus amigos? Aqui, por enquanto, o peão continua protegido. Dama cheque foi jogado, rei sai. Rei por H3, Caruana segue com dama em E6, cheque. Como é que faz pra ganhar isso daqui agora? Rei G2 e depois de dama G8, cheque. Agora sim, Caruana forçou a troca das damas. Jeffrey Chung abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Forçou a troca das damas. Vai promover na sequência. Meus amigos, isso é uma partida entre 2.700 plus, né? Dois jogadores do Caruana, quase 2.800, né? Isso é uma verdadeira batalha, uma guerra, 76 lances, onde tudo pode acontecer. A gente percebeu, né, diversos erros ali dos dois lados, se a gente for olhar relatório, né? A gente vê essas quebradas assim no gráfico, que é erro de tudo quanto é lado. Mesmo assim, a precisão altíssima, né? Isso é a vida real aí do xadrez. Bora ver a classificação aqui. Como é que tá a classificação no Campeonato dos Estados Unidos? Como é que tá o Hans Niemann? Como é que estão os outros jogadores? Wesley So, Aronian, vamos ver. Muito bem, meus amigos. Na primeira colocação temos Abhimanyu Mishra com 2,5 pontos, liderando o Campeonato dos Estados Unidos. Que chique, hein? 2,5 em 3, cara. O moleque tem 14 anos de idade. É impressionante. Fabiano Caruana, 2 pontos. Aqui segue na segunda colocação, junto com o Sam Shankland, que acabou de vencer o Hans Niemann. Jogando o Hans Niemann aqui pro meio da tabela. O Niemann que estava liderando até a terceira rodada. Cai agora para a sexta colocação. Tá muito firme ainda o Hans Niemann. Temos aqui, portanto, o Sam Shankland na terceira colocação. Aqui com 1,5 ponto temos os gigantes. Leiner Domingues Pérez, Wesley So, Hans Niemann, Darius, Levon Aronian e Samuel Sevian. Só monstro. E aqui na sequência, Jeffrey Chung, gente. Jeffrey Chung em 10º é porque o torneio é muito forte, né? Andrew Tang e o Ray Robson em 12º é inacreditável. Realmente aqui o mais fraco é um gigante, né? Então a gente segue acompanhando o Campeonato dos Estados Unidos 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!